Fala galera, professor Rony na área, mais um vídeo aula hoje falando sobre sistema de reposição periódico de estoque. Essa aula que se encontra no capítulo 16, página 152. Tá? Depois você pode estar aí consultando o seu livro, né, desse capítulo. Então pessoal, o que temos para hoje? Hoje nós iremos aprender o conceito de sistema de reposição periódico, qual a quantidade ideal para pedir e qual o período de tempo de um pedido para o outro. Então segue comigo. O que seria o sistema de reposição de estoque periódico, né? A principal característica desse sistema são os níveis de estoques que são verificados em intervalos regulares de tempo, ou seja, em um mesmo intervalo de tempo eu vou fazer um novo pedido, tá? Então o que predomina aqui não é a questão lá do ponto de ressuprimento como era no sistema de reposição contínua. Aqui o que predomina é o intervalo de tempo regular, que eu vou aprender como determinar também. Então segue. Para isso, a gente vai utilizar um estudo de caso para facilitar o nosso entendimento. Então acompanha comigo essa leitura. Para facilitar o entendimento, imagine a seguinte situação. Em um supermercado, o nível de achocolatado em pó é verificado a cada 15 dias. E um pedido é feito usando como referência um estoque-alvo de 200 unidades. Considerando que o fornecedor demora 3 dias para entregar um pedido, podemos ver na figura abaixo como o estoque se comportará. Então, na imagem a seguir, a gente vai ver como esses dados eles estão inseridos, né, nesse gráfico. Então, o gráfico é esse. O que a gente tem aqui, né? As informações que ele escreveu para a gente. A gente tem um tempo aqui, né, de solicitação de pedido de 15 dias. Ó. Então, de 0, né, com um referencial que ele está usando aí, a 15 dias, eu vou pedir Q1. Passados 15 dias, ou seja, do dia 15 ao dia 30, eu vou pedir Q2. Mas a gente vai ver que as quantidades, como vocês podem ver, de Q1 a Q2 não é a mesma. Elas vão variar de acordo com o nível de estoque. Eu tenho esse nível aqui, que ele se encontra quando eu fiz um pedido de Q1. E o Q2, ó, o nível é outro. Esse tempo aqui, que a gente pode até chamar de tempo, né, de solicitação de pedido, ou tempo de ressuprimento, tá? É o tempo, né, que é calculado, né, pelo sistema de reposição periódico, que a gente vai ver como calcular. Não confunda com esse L, né, que é o tempo de entrega da mercadoria, que é o tempo que leva para chegar a mercadoria. Que é 3, que é dado também pelo estudo de caso. Então, o fornecedor demora 3 dias para entregar a mercadoria. Perceba também que a gente tem um estoque-alvo de 200 unidades, que é o nosso referencial. O estoque-alvo ele serve como uma referência. Tá? Dificilmente a gente vai atingir esse estoque-alvo aqui. Por quê? Porque o consumo, né, ele é dinâmico. Então, a cada dia, a gente vai ter uma demanda por produtos, ó, variando o tempo todo. Às vezes mais, às vezes menos, vai estar variando. A única hipótese da gente conseguir atingir esse estoque-alvo aqui, de fato, era se não houvesse vendas, ou se a empresa, né, o supermercado em questão, ele fechasse as portas. E aí o estoque realmente ia ficar em 200, mas isso não é interessante. O mais interessante é que haja realmente essa dinâmica aqui, ó, que vocês estão vendo. Pois bem, então, quanto é que eu vou pedir? Foi essa a pergunta. Então, eu falei, baseado no nível do meu estoque. Eu já sei que eu vou pedir de 15 em 15 dias. E quantas unidades eu vou pedir? Bem, vamos ver aqui, ó. Se você reparar, a gente tem aproximadamente 60 unidades aqui nesse nível. Então, eu vou fazer uma solicitação de pedido justamente a diferença entre o que eu tenho e o meu estoque-alvo. Dito de outra forma, se eu tenho 60 unidades no meu estoque, para chegar em 200, falta quantas unidades? Muito bem, 140. Então, 140 vai ser o meu Q1. Só que ao tempo que eu pedi, ele não vai chegar na mesma hora.
vai demorar 3 dias. Passados 3 dias, eu vou ter consumido essa quantidade aqui, ó, de itens, certo? Que a gente vai ver quanto foi aproximadamente. Então, pronto. Quando eu fizer um novo pedido, passados 3 dias, o meu nível ele vai estar aqui. Ele não vai estar aqui. Ele vai estar abaixo dos 200. Então, ele vai estar em quanto? Aproximadamente, como vocês podem ver, aproximadamente, tá? Entre 160, 170 unidades. 160. Ou seja, durante esses 3 dias aqui, ó, foram consumidos aproximadamente 40 unidades. Tá? Então, vai estar 160 unidades. Passados 15 dias, vou fazer um novo pedido. De 140 como o outro? Claro que não, como vocês podem ver aqui. Quanto? Vamos ver o nosso nível. O nosso nível está aqui, ó, aproximadamente, pessoal, 110. Então, pronto, 110 para 200. 110 para 200, né? A gente vai pedir 90. Deu um bugzinho aqui, né? Mas deu certo. Então, a gente vai pedir 90 unidades, que é o Q2. Só que passados 3 dias, a gente não vai ter um total de 200 unidades. A gente vai ter um total menor. De quanto? Desculpa. A gente vai ter um total aí de aproximadamente 150 unidades, certo? E assim sucessivamente. É assim que funciona o sistema de reposição periódico de estoques. Vamos seguir. Agora a gente vai aprender como projetar um sistema de revisão periódico. A gente vai ver qual deve ser o nível do estoque-alvo, que aqui ele disse que era 200, mas a gente vai aprender como calcular. Qual deve ser o intervalo de ressuprimento, que aqui ele também deu, que era 15. E como definir o tamanho do pedido de compra, ou seja, o Q1 e o Q2 e os Qs que vierem aí pela frente. Então vamos lá. Para isso, a gente vai fazer um estudo de caso aqui bem rápido. Vamos à leitura. A partir de agora, vamos usar outro exemplo mais completo para exemplificar o funcionamento do sistema de revisão periódico. A demanda por latas de óleo de soja em um supermercado é de 20 unidades por dia, em média. O custo unitário desse produto é de R$ 4,00 e o fornecedor entrega o pedido com um prazo de 3 dias. Os custos de pedido são de R$ 50,00 e os custos de manutenção de estoque são de 30% ao ano. Além disso, a empresa deseja manter um estoque de segurança equivalente a 5 dias de demanda média. Tá, grava essas informações, anota no caderno que a gente vai utilizar todas elas para responder essas perguntas aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa determinar, pessoal, para encontrar um intervalo entre pedidos é, na verdade, o leque, que a gente viu lá no capítulo 15. Para a gente utilizar o leque, a gente vai utilizar a fórmula que consiste raiz 2 é da fórmula, tá? Demanda anual, que multiplica custo de pedido dividido pelo custo de manutenção de estoque, em decimal, né? A gente pegou aquele valor de 30% e transformou em decimal, vezes o custo unitário. Professor, beleza, eu vi que lá na questão, né, no estudo de caso, né, o 2 é da fórmula, 50 realmente está lá, o custo de pedido, custo de manutenção de estoque 30%, transformando em decimal, né, ou seja, dividindo por 100 vai dar 0,3, e R$ 4,00 é o custo do produto unitário. Mas e esses 7.300, de onde é que você tirou essa demanda anual? Porque o que acontece, pessoal? A demanda diária não é 20 unidades por dia? Em um ano, a gente não tem 365 dias? Então, multiplicando 20 por 365, a gente vai ter uma demanda aí anual, né, de 7.300, né, durante esses 365 dias. Então, em um ano, né, a gente vai ter uma demanda em média aí de 7.300. Tá, multiplicando esses numeradores aqui e multiplicando os denominadores de baixo, e no final, tirando a raiz, a gente vai ter um valor de 779,957, que vai ser o nosso leque. Professor, mas a gente não vai calcular o intervalo entre pedidos? Sim, mas antes a gente vai calcular o leque, que vai ser esse valor. Em seguida, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente, para calcular o I, né, que é o intervalo de pedido, a gente vai pegar o leque e dividir pela demanda anual.
Dividindo o leque pela demanda anual, a gente vai ter um valor de 0,1068. Só que esse aqui é um intervalo entre pedidos anual. Para transformar isso em dias, eu vou multiplicar por 365. Eu sei que eu não coloquei aqui, tá? Mas vai dar 38,9 dias, multiplicando isso aqui por 365. Que a gente vai arredondar para 39 dias, que vai ser o intervalo entre pedidos. Seguindo, agora vamos determinar o estoque-alvo. Para determinar o estoque-alvo, a gente vai usar essa fórmula, que é demanda diária, que podia ser representada por um D minúsculo, que multiplica tempo, né, entre os pedidos, mais o lead time, mais o estoque de segurança. Então, ó, 20 lá da questão, desculpa novamente, 20 da questão, que multiplica entre parênteses 39, como eu falei para vocês, né? Deu 38,9, a gente arredondou para 39. Mais 3, que é o tempo, né, que o fornecedor ele demora para entregar o pedido. Mais 100, professor, da onde é que você tirou esse 100? Vamos voltar para o estudo de caso. O estudo de caso diz que ele vai manter um estoque de segurança equivalente a 5 dias da demanda diária. Ora, se é 5 dias da demanda diária e a demanda diária é 20, 5 vezes 20, 100, correto? Beleza, então a gente vai somar esses dois, multiplicar, somar mais 100, que vai dar 940, que vai ser o nosso estoque alvo, tá bom? É o que a gente pretende atingir ali como referência. Agora, vamos determinar o tamanho do pedido, ou seja, o que? Que vai ser justamente o meu estoque-alvo, 940, menos o observado. Eu estou dando aqui como exemplo observado 350. Então, vai ser 940, meu estoque-alvo, menos o que está lá no nível observado. Então, eu vou pedir 590 nesse exemplo. Bem, pessoal, vocês podem estar praticando, utilizando aí o livro de exercícios. Ao final do capítulo tem aí uma questão, tá? Especificamente a segunda questão, vocês podem estar respondendo, que vai tratar sobre o assunto que a gente abordou aqui. Se vocês gostaram, por favor, comentem, compartilhem, dê like, aquela coisa lá de sempre. E se não entenderam, por favor, comentem também. Então, até a próxima. Valeu!